Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, como sempre, os temas são polêmicos. Polêmicos porque os religiosos não aceitam, não entendem, por não terem as mentes ativadas e nem o entendimento dado pelo Espírito Santo, pois é Ele quem concede, é Ele quem tira o véu, é Ele quem faz com que a mente ela seja aberta para entender as verdades, o alimento sólido que é a palavra de Deus revelada ao apóstolo Paulo, que recebeu esta missão do evangelho da incircuncisão por meio de revelação. Então, como eles sempre fazem, vão nos atacar, vão tentar desfazer estas verdades, porque a Bíblia por eles é interpretada de forma literal, eles não respeitam remetente nem destinatário, tempo verbal ou tempos verbais. A ocasião, para quem foi escrito, de quem e para quê. E eu quero hoje dar o tema a esta mensagem: os religiosos evangélicos fazem como os fariseus faziam nos dias de Jesus de Nazaré. Capítulo 12 de Mateus, livro histórico, os versículos 31 e 32. Porque eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Aqui fala acerca dos fariseus. Jesus estava diante deles e eles blasfemaram quando trouxeram-lhe um mudo, um endemoniado que era cego e não falava. E Jesus então curou esse homem, e ali estavam os fariseus, e toda a multidão ali se admirava daquilo que havia acontecido. Mas o que é que os religiosos fazem com esse texto, com este fato, com este acontecimento? Eles levam para depois da cruz e ensinam, dizem, que qualquer um que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. E eles até chegam a dizer que as pessoas que não aceitam Jesus como Salvador, pois está escrito que é Ele que convence o homem do pecado, essa pessoa está, sim, também blasfemando contra o Espírito Santo. Aqueles que rejeitam, aspas, o tal batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, para eles também esse grupo blasfema, porque rejeita o Espírito Santo, conforme eles dizem, conforme eles ensinam. E outros ensinamentos que eles trazem acerca deste capítulo 12 do livro histórico de Mateus. Então, o que Jesus Nazareno quis dizer
que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Nós vamos ver isso. Nós vamos procurar fundamentar isto, mostrar o que na verdade o Cristo Nazareno, aqui nesse texto, ele quis dizer. Na verdade, querido, essa passagem, os religiosos evangélicos, eles pegam descontextualizada para aplicar contra os filhos de Deus, com o intuito de intimidá-las, de colocar sobre as pessoas medo, impor sobre as pessoas um terror. Para muitos deles, os pregadores da graça blasfemam contra o Espírito Santo. Nós blasfemamos contra o Espírito Santo, para muitos deles. E segundo eles, nós estamos caídos da graça. Por eles acharem que estamos blasfemando contra o Espírito Santo. O que ele, Jesus de Nazaré, estava dizendo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, naqueles dias, naquele mundo, naquele aion, o que na verdade estava acontecendo para que o Cristo Nazareno dissesse essas coisas, aquele grupo de fariseu que ali estava. Jesus de Nazaré não disse simplesmente pelo fato de dizer. E nós vamos ver o porquê dele ter dito isso para os fariseus. Vejamos o versículo de número 22, que eu li, que eu não li. Trouxeram-lhe então um endemoniado, uma pessoa doente, uma pessoa que era cega e muda, e levaram para que Cristo de Nazaré curassem essa pessoa. E essa pessoa, ela voltou a enxergar, e ela voltou a falar. No versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Ele estava se referindo a quem? A Jesus de Nazaré. Quem havia curado este homem endemoniado? Jesus de Nazaré havia operado o milagre nesse homem. Então, na linguagem de Jesus, estava acontecendo uma blasfêmia, quando eles se dirigem e dizem que Jesus estava fazendo aquilo pelo espírito de Belzebu. Por isso que Jesus virou e disse que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque ali a natureza de Jesus era humana, mas estava nele o Espírito Santo de Deus. E tudo quanto Jesus de Nazaré fazia, ele fazia segundo o Espírito Santo de Deus que estava nele. Então aqueles milagres que Jesus operava não era através do Cristo nos dias da sua carne, o Cristo carne, o Cristo homem, o Cristo nascido de mulher, mas sim o Espírito Santo que estava nele. E então todas aquelas maravilhas, aqueles milagres aconteciam e eram sim operados por meio dele. Então, querido, vamos lá. Eu li o versículo 31. E no versículo de número 31, o que é que diz? O que é que está escrito?
Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, porque eles não estavam atribuindo essas coisas ao homem, ao Jesus de Nazaré, mas eles estavam atribuindo que aquilo que havia ocorrido, Jesus estava fazendo pelo espírito de Beelzebu. Daí que Jesus vai então e diz: mas a blasfema contra o Espírito não será perdoado. Porque o que estava ocorrendo ali era através do Espírito Santo. E eles atribuem então aquele milagre ao espírito de Beelzebu, que era um demônio. Então eles atribuíam o que havia ocorrido a Beelzebu, e que o Espírito de Deus, na verdade, estava fazendo aquilo através do Cristo Nazareno. E eles não atribuíram aquele milagre ao Espírito de Deus que operava através de Jesus de Nazaré. Então, lá no versículo 31 que eu li, é isso que o Cristo Nazareno ele estava dizendo, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, por eles estarem atribuindo a Beelzebu o que na verdade Deus estava fazendo, o que na verdade Deus estava realizando. Quem era Beelzebu? Era o deus de Ekron, um deus que quando alguém estava doente, no paganismo, ele curava. Era assim que eles criam, era assim que eles viam esse deus de Ekron operando milagre. Eles acreditavam assim, eles criam desta forma. Por isso que quando este milagre ali acontece, eles, ao invés de atribuir a Deus que estava em Jesus de Nazaré, eles atribuem a Beelzebu, que era o deus de Ekron. Eles então disseram: Jesus, ele não faz isso pelo Espírito Santo, e sim pelo príncipe dos demônios. Era assim que os fariseus achavam. Era assim que eles ali criam. E essa raça de fariseus, eles se achavam certinhos, os mais corretos. Eles se achavam acima do bem e do mal. Eles achavam que detinham todo o conhecimento e revelação. Era assim que eles se posicionavam. E não é muito diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Os religiosos, eles se acham os melhores, os detentores de toda uma verdade. O céu é deles. Deus pertence tão somente a eles. Somente eles são capazes de fazerem algo. É assim que muitos deles se comportam também, como verdadeiros fariseus nos dias em que nós estamos vivendo. Farisaísmo puro. Os fariseus achavam que eles praticavam a lei de forma correta. E então Cristo Nazareno, nascido de mulher, ele veio e contradizia todos esses seus comportamentos. Mostrava para eles que eles não eram nada daquilo que eles se achavam ser, que eles não eram nada daquilo que eles diziam ser. Então eles confrontavam Jesus de Nazaré, procuravam ver em Jesus falhas, erros, como eles criam nesse Deus de Ekron.
que curava enfermos, e ali eles estão diante de um milagre operado pelo Deus que estava em Cristo Nazareno. Eles então dizem que aquilo que estava acontecendo era Beelzebul, e não o Deus que estava no Cristo Nazareno. Daí Jesus vai e diz: isso é uma blasfêmia, o que vocês estão dizendo. Porque Jesus sabia que todos os milagres que acontecia por meio dele era operado pelo Espírito de Deus, pelo Deus que estava nele. Sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam Jesus. Então, quando Jesus operava os milagres, ele era sempre atacado pelos fariseus. Era assim que os fariseus se punham. Era assim que os fariseus se comportavam. Era assim que os fariseus agiam. Procuravam sempre contradizer Jesus. Mas, na verdade, Jesus é quem os contradiziam. Então, os fariseus, eles se comportavam como se eles praticassem, entendeu? E tudo quanto eles praticavam era certinho, vinha da parte de Deus. Era assim que acontecia. Eles jejuavam, eles davam dízimo, eles procuravam orar em praças públicas, procuravam acusar as outras pessoas, dizendo que elas não se comportavam como eles. Eles diziam que eles eram corretos, que somente eles estavam certos. Assim como muitos religiosos nos dias em que nós estamos vivendo, também se acham corretos e certos. Somente eles. Só eles têm o Espírito Santo. Quando a revelação é dada somente pelo Pai dos Espíritos. Eles fazem hoje como os fariseus faziam nos dias de Jesus de Nazaré. Então esses homens que se dizem ter uma autoridade dada por Deus a eles, esses homens que são cheios de títulos, que dizem serem uma liderança espiritual sobre a vida dos filhos de Deus, eles pegam passagens soltas sem conhecer o contexto, ação direta do texto, e saem aplicando na vida dos filhos de Deus, para mostrar para essas pessoas que eles têm conhecimento. Era assim que os fariseus se comportavam. Se achavam detentores de todas as verdades, e que somente eles conheciam a palavra, e que somente eles podiam ensinar, e que tudo deveria vir da parte deles. Então, quando Jesus vem para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para tirar o pecado, porque todos eles eram pecadores, Jesus se depara com essa raça de gente, com os fariseus. No versículo 25, quem na verdade divide a glória de Deus? Olha o que está escrito aqui no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: do reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda a cidade da casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quem
na verdade, divide a glória? Se eu expulso por Beelzebu, como esse reino vai prevalecer? Foi o que Jesus disse para eles, dando-lhes uma lição. Tem como esse reino prevalecer se eu expulso por Beelzebu? Se eu expulso por Beelzebu, perguntem se eles estão livres. Se eu faço pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E era isso que Jesus estava anunciando. Era isso que Jesus estava pregando. A vós é chegado o reino de Deus. Quando ele envia os discípulos para que pregasse ao mundo de Israel, anunciando que o reino de Deus havia chegado, que o reino de Deus estava entre eles. Então Jesus disse: se eu fiz pelo Espírito de Deus, e vocês dizem que é pelo Espírito de Beelzebu, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Simplesmente isso. Mas por que eles não entendem isso? Porque não tem a mente ativada, não tem o entendimento. Quer prevalecer os seus cursos seculares, as suas teologias, as suas supostas autoridades que dizem terem, é que tem que prevalecer, por isso que eles não entendem. Então Jesus foi muito claro aos fariseus, dizendo para eles: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, quando dizem que eu não estou fazendo isso pelo Espírito de Deus, e sim pelo de Beelzebu. Quem era Beelzebu? Quem era Beelzebu? Lá no livro de Reis, segundo livro dos Reis, conhecido também como livro históricos, capítulo 1, segundo Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensagens dizendo-lhes: ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Eles criam, como eu disse anteriormente, no paganismo, quando uma pessoa estava doente, essa pessoa, segundo eles, era curada pelo Deus de Ecrón. E aqui nesse capítulo 1 de 2 Reis 1, quando Acasias cai, envia e pergunta a Baal-zebub, o Deus de Ecrón, se ele seria sarado, se ele seria curado. Por isso que quando esse homem aqui, cego e mudo, endemoniado, é levado a Jesus e Jesus o cura, os fariseus os critica, os questiona pelo que ali estava acontecendo, e diante da multidão que ali estava, eles então dizem: ele não está fazendo isso pelo Espírito de Deus, senão pelo Espírito de Beelzebu. Então foi necessário que Jesus desse naqueles homens uma lição, dizendo para eles que quem havia operado este milagre era Deus, que estava no Cristo Nazareno.
E disse a eles: se vocês dizem que tudo quanto aconteceu é pelo espírito de Beelzebu, vocês estão blasfemando. E quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Então isso foi dito naquele aion, aquela geração, aquele grupo de fariseus que ali estavam. Mas eles fazem disso uma doutrina e saem ensinando, saem pregando que os filhos de Deus hoje ainda, depois da cruz, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. O milagre havia sido realizado por quem? Por Jesus. E a quem eles atribuíam aquele milagre? A Beelzebu. Deu para você entender, gente, o que Jesus quis dizer quando ele fala que contra o Espírito Santo não há perdão? Não se pode fazer disso uma doutrina, um ensinamento. Isso não tem nada a ver conosco. Isso não tem nada a ver com o depois da cruz. Foi naquele aion, foi naqueles dias. Foi um fato ocorrido e direcionado para os fariseus que ali estavam. Jesus veio para os judeus, para os que o rejeitaram. O Messias estava entre eles e eles não criam, não recebiam. Vocês lembram que Jesus, uma certa feita, perguntou: o que dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas. E vós o que dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro cria que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus veio enviado por Deus para remir o pecado do povo de Israel. Ele cria que Jesus veio para salvar todos os israelitas que estavam perdidos. Ele cria que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador que ali estava. Mas havia esse grupo que contrariava tudo isso, que contrariava todas essas coisas. E então, nesse fato, nesse ocorrido, foi necessário que Jesus desse a eles uma lição. Esta é a palavra. O que Jesus Nazareno quis dizer? Que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue, compartilhe. Nós da graça de Deus amamos vocês.